Estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com a doutora Ana Maria de Souza Arruda Hidalgo, diretora-geral do HDT. Eu vou voltar a Flávia Leles, criatura tão simpática, para retomar a sua intervenção no bloco anterior, Flávia, para que o embasamento para a doutora Ana Maria responder para a gente. Exato, então eu estava perguntando, na verdade até pedindo à doutora Ana Maria que esclarecesse o que vem a ser esse termo humanização. Bem, Flávia, humanização são práticas, ações que no conjunto tendem a melhorar a qualidade da relação que se estabelece dentro de uma unidade de saúde entre o profissional de saúde e o paciente, o usuário, entre o profissional de saúde e o outro profissional, entre o profissional e o gestor. Então, é aquilo que vai dar uma melhoria na qualidade das relações. E aí essas ações, elas são tanto no aspecto de relação mesmo, relacional, melhorar a qualidade da comunicação, é humanização, como a questão da ambiência. Um dos resultados da humanização, por exemplo, é hoje o ambiente de UTI. Se vocês lembram, uma UTI há 20 anos atrás, não se entrava na UTI, ou quando entrava tinha que se paramentar todo, capote, tudo. Hoje não, hoje nós temos UTIs que são humanizadas. Ou seja, são UTIs onde você tem um ambiente no sentido de ter uma luz mais agradável, onde você tem uma vestimenta mais agradável. Foi se tirando muitas coisas que separavam o profissional do paciente ou do familiar. Então, hoje se permite a entrada do familiar e tem situações, como na nossa lá, UTI pediátrica, ou mesmo na UTI adulta, em que se permite que o acompanhante fique. Né? Então, isso é humanização. E o HDT parece que foi premiado, não é mesmo? Foi, então, é o que eu estava comentando. Como está fazendo 10 anos a política, o Ministério da Saúde criou um concurso cultural. Né? E foi em busca das unidades que executam práticas de humanização. O HDT foi um dos que se inscreveu e no meio de 300 unidades ele foi classificado entre os 10 primeiros por uma comissão de técnicos do Ministério da Saúde e depois foi a voto popular e quando foi dia 20 de dezembro nós tivemos a honra de sermos escolhidos como uma das referências. Foram houve um empate técnico, né? Nós e uma unidade de Campina Grande, mas que para nós foi uma vitória assim, enorme. Quer dizer, um dos hospitais, um dos 2 hospitais que hoje é a referência em humanização para o Ministério da Saúde. Agora, em abril, a gente está indo lá, de 7 a 11 de abril é a Semana Nacional da Humanização, nós estaremos lá, se Deus quiser, para recebermos a menção honrosa. Agora, isso, doutora Ana Maria, passa também um indicativo de que vocês trabalham uma equipe multidisciplinar realmente afinada, realmente uma equipe. E eu vou até mais longe, viu, Reinaldo? Eu falo que lá não é simplesmente uma equipe multidisciplinar, é uma equipe multidisciplinar interdisciplinar, ou seja, não são só pessoas diferentes, de formações diferentes, mas pessoas diferentes com formações diferentes que têm um objetivo em comum, que têm uma linguagem acessível a todos. Isso é que faz o diferencial. O conceito que a gente tem, assim, até de experiência, então, que se você tem um clima mais humano, isso acaba se transformando num fator de sobrevida ou de melhora do astral da pessoa para ela se recuperar. Clínico, né? Melhora, tudo melhora, né? Tudo melhora. Então, pelo que eu estou vendo, o HDT está praticando isso, o que é um exemplo que tomara que seja seguido, não apenas pela rede pública de saúde, mas também a rede privada, que falha muito nisso, é muito distante. Um hospital de referência dirigido por uma mulher. Há 10 dias atrás nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Queria saber da senhora qual é o seu sentimento de realização pessoal de comandar um trabalho como esse. Não, com certeza eu falo que dentro de uma perspectiva de trabalho, dentro da saúde, que é a pasta onde eu trabalho, e do ponto de vista técnico, eu cheguei no grau máximo dentro da minha unidade. Isso é muito bom, mas não é só para mim, eu acho que é um reconhecimento para todas nós mulheres. Né, estarmos sendo reconhecidas como gestoras, e gestoras na alta gestão, e não simplesmente gestoras de meio, que eu falo assim, no meio a gente já havia provado a nossa capacidade. Agora, na questão da alta gestão, eu me sinto muito honrada por ter sido convidada pelo Instituto Sócrates Guanais.
Fui diretora técnica antes na administração direta, no próprio HDT, já fui diretora-geral do Hemocentro, na administração direta. Então, assim, eu não tenho que me queixar, pelo menos eu tenho sido reconhecido esse trabalho. Agora, doutora, você tocou numa questão que foi justamente essa mudança na gestão, né, dos hospitais públicos, que passaram a ser gerenciados por organizações sociais. Como a senhora participou desse processo do antes e do hoje, né, do depois e do hoje, eu queria que a senhora explicasse o que foi avançado e também falasse um pouquinho sobre o serviço do HDT, porque muita gente pensa que o HDT é só tratamento para AIDS, né? Eu queria que a senhora explicasse isso melhor para o telespectador. Então, eu vou começar falando do HDT e aí a gente entra na questão da gestão. Bem, o HDT é o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuara Awad, como o Reinaldo falou, e é um hospital referência em doenças infecciosas e dermatológicas, ou seja, tudo aquilo que é doença de cunho infeccioso, que tem um bioagente, que a gente fala, né, um bichinho, e dermatológicas, doenças de pele, vai para o HDT. Mas é tudo que é infeccioso? É tudo que é dermatológico? Também não. Como nós somos um hospital de referência de nível terciário, nós somos referência. Então, o paciente só vai ao HDT quando na rede é diagnosticado que ele precisa de cuidados um pouco mais complexos, um pouco mais intensos. E aí que ele vai para o HDT. Então, por quê? Por que eu falo isso? Porque existe essa ideia também de que é só de AIDS e que é só lá, e que a AIDS é só lá também. E não é bem assim. Então, lá é para pacientes graves, existe um perfil do paciente com doença infecciosa e dermatológica que é encaminhado ao HDT, né, para que haja um bom atendimento. Como é que é o processo da triagem para chegar até vocês como realmente necessitado do atendimento pelo HDT? Como nós fazemos parte da rede própria do Estado, dentro de uma rede maior que entra municípios e Estado, né, que é a rede SUS. Então, como unidade terciária, nós recebemos pacientes que são referenciados pela central de regulação. Existe uma central de regulação estadual e uma municipal. O que vem do interior é mediado pela estadual junto com a municipal de Goiânia, porque como nós estamos sob gestão de Goiânia também, Goiânia é um município de gestão plena, então ele faz também essa gestão dos leitos. Então, esse diálogo do interior com a unidade é feito por essas duas centrais. E aqueles pacientes que são de Goiânia são encaminhados pela Central de Regulação de Goiânia. Mas qual que é a porta de entrada? Onde que o paciente entra nesse sistema? Ele entra pelo CAIS, ele entra através da equipe de saúde de estratégia da família, ou se for situações de urgência, emergência, eles entram via SAMU, SIAT, nas portas de urgência e emergência. Doutora, e aí são referenciados. Oh, meu Deus. O HDT esteve à beira de uma interdição por parte do Conselho Regional de Medicina do Estado e também por parte da Vigilância Sanitária. De lá para cá, a gestão foi transferida para uma organização social. Eu queria que a senhora comentasse quais os avanços a gente encontra e qual que é a realidade do hospital hoje. Quais problemas já foram resolvidos e quais estão a resolver. E aí vem completando a resposta também da pergunta da colocação da Flávia. Uma das, que eu falo assim, uma decisão corajosa, tanto do nosso governador quanto do nosso secretário na época, do Antônio Faleiros, né, foi essa questão de assumir essa ideia da parceria com o setor privado, que há essa outra maneira de fazer a gestão. A gente fala que o hospital ele não foi alugado, ele não foi locado, ele não foi vendido. Ele continua sendo um hospital público, só que existe um gerente que foi contratado para fazer a gerência daquele montante para que o hospital funcione. E aí, Matheus, eu acho que uma das coisas que sustentou essa necessidade e essa possibilidade de fazer essa mudança na gestão foi exatamente esse tipo de situação que você colocou, que não era só do HDT. Todas as unidades da saúde estavam passando por situações críticas. O HDT chegou a ter a interdição ética, e que foi exatamente na virada, na mudança da gestão. Quando houve o processo licitatório, saiu quem venceu e o Instituto Sócrates Guanais assumiu a gestão do HDT. De lá para cá, nós conseguimos sanar tudo aquilo que era da interdição foi sanado, tanto que a gente recebeu já, desde o ano passado, o relatório do CREMEGO, dando ok em todas as não conformidades que haviam, assim como da vigilância sanitária. Hoje nós temos alvará da vigilância sanitária.
né? Então, isso é a prova de que o hospital está dentro das condições. Então, foi uma decisão acertada necessárias. essa do governo de trazer essa força externa para Como ajudar. gestora, eu acho que foi acertada sim, Reinaldo. Eu acho que nós vivemos, não é porque a secretaria não teria condições, eu acho assim, do ponto de vista de equipe, de competência, a secretaria tem. Só que nós somos um governo que não é só o estadual, eu acho que é pelo próprio regime administrativo, tributário nosso, ele é muito engessado. E para as questões de saúde, questões como compras, contratações, não podem ser... É coisa assim, eu salvo o paciente em questão de segundos. Eu não posso esperar 6 meses. Uma das principais vantagens, então, foi a desburocratização, né? Foi agilidade, né? Mas Otimização. o que ainda precisa avançar, doutora, na sua opinião, o que ainda precisa ser melhorado? Nós temos que terminar... A primeira coisa é a execução de todos os projetos de ampliação que tem para o HDT, porque o HDT é uma unidade que tem 40 anos e até o ano passado não tinha tido nenhuma assim, investida na infraestrutura com mais arrojo. Então, esse ano nós já inauguramos a emergência, semana passada, na sexta-feira, né, saindo de 6 leitos para 14 leitos, e ao final da segunda fase só dessa reforma, a gente vai para 20 leitos. Então, só aí já deu uma melhora. Tem a GETOP, o projeto da GETOP, que também já iniciaram as obras, que é a grande ampliação, são 30 leitos só de isolamento, aumento de leitos de UTI. É lá mesmo. Tudo no HDT. Então, isso daí, Matheus, vai dar assim, um outro status para a unidade, Doutora Ana que Maria, carece de espaço também. nós vamos para mais um bloco comercial. Já a gente volta aqui no Roda de Entrevista com a doutora Ana Maria de Souza Arruda, ela é diretora-geral do HDT.